Queria que você abrisse sua palavra no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, do Velho Testamento. Vamos ler o capítulo 1. Jonas, depois de Abadias. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual a sua terra? De que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-lhe no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogando-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria, e temeram, pois esses homens, em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos esse livro de Jonas, expor esse livro que é curto, tem 4 capítulos. Queria, com a ajuda do Senhor, hoje compartilhar com os irmãos o capítulo 1, e a gente observar quantas riquezas, quantos ensinos, quantas verdades temos aqui nesse livro que apontam para o Senhor Jesus, apontam para a obra de Cristo, podem ser de grande instrução para o nosso coração. Antes de nós lermos cada versículo e explicarmos, é importante quando nós lembramos do livro de Jonas, muitas vezes o que vem no nosso coração é uma história de um homem que foi engolido por um peixe. Uma história que muitas vezes a gente conta para as crianças e nem sempre com o devido temor com relação à palavra do Senhor. O livro de Jonas tem a história de um homem, tem a história de um peixe, mas é
é muito mais a história do nosso Deus, os atributos do nosso Deus, como Deus trata com os seus servos, como o Senhor trata com os ímpios. E é assim que nós vamos ler esse texto. E o livro de Jonas é um livro tão pequeno, mas ele é um dos livros que o Senhor Jesus citou quando esteve aqui entre os homens, no livro de Lucas, no livro de Mateus. E eu queria ler uma dessas passagens com os irmãos, está em Mateus 12, 38. Mateus 12. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está alguém que é maior do que Jonas. Nós temos aqui o Senhor Jesus citando o texto de Jonas, o que aqueles 3 dias que Jonas passa dentro daquele peixe, Jesus falou que, do mesmo modo, o Senhor Jesus passaria 3 dias na morte e ressuscitaria. E ele fala aqui que estava admirado, né, com a dureza do coração do povo de Israel. Os ninivitas ouviram uma pregação de um homem muito menor do que eu e se arrependeram. Vocês estão diante do Deus vivo e vocês não se arrependem. E no dia do juízo, os ninivitas vão condenar vocês. Vão apontar o dedo para vocês, pela dureza do coração de vocês. Esse livro de Jonas, muitas pessoas ímpias, incrédulas, zombam, né, do livro, dizendo: como pode um homem passar 3 dias num peixe e sobreviver, né? Zombam dessa história, acham que é uma história inventada. Para complicar a situação, nós vemos que aquelas mitologias gregas lá que a gente aprende em história, né? Tem várias histórias parecidas com a de Jonas. Tem um tal de Perseu, tem outro tal de Hércules. onde acontece algumas coisas assim, que uma pessoa está lá num monstro marinho e é recuperado. Pelo menos 2 histórias bem conhecidas que parecem copiar e colar a história de Jonas. Muitos dizem, bom, os judeus devem ter copiado essa história, inventado, escreveram. E essa história, de fato, nunca aconteceu. Alguns poucos cristãos, inclusive, que acham que o livro de Jonas é só uma parábola. E nós poderíamos aprender alguma coisa, mas, de fato, impossível ter acontecido isso, de uma pessoa ficar 3 dias no peixe. Mas, irmãos, é de fato algo milagroso alguém passar 3 dias num peixe e sobreviver, mas a Bíblia é cheia de milagres. A Bíblia fala de um Deus todo-poderoso. Nós não temos dificuldade de crer, porque a Bíblia é cheia de milagres. Há homens que andam sobre as águas, há cegos que de nascença que são curados. Pão cai do céu por 40 anos, toda manhã, no mesmo horário. E assim, nós poderíamos listar muitos e muitos milagres que a lógica, a razão do homem não vão achar explicação nenhuma. Então, para nós, o fato de alguém sobreviver 3 dias num peixe e sair vivo diante da mão do Senhor, que numa palavra criou os céus e a terra, é algo pequeno, né? Nós vemos no livro de Jonas vários milagres, né? Nós temos uma tempestade que se acalma em poucos segundos. Nós temos uma planta que nasce de manhã, fica enorme, depois morre no fim do dia. Nós temos Deus dando ordem para o lagarto comer a planta e o lagarto obedece. Assim, é um livro cheio de milagres. E
E tudo bem por isso, porque na verdade a palavra do Senhor mostra quem o Senhor é. Então, essa questão do fato de alguém estar no peixe não traz nenhum descrédito com relação ao que o Senhor fez. Outro ponto importante do livro de Jonas o profeta Jonas é citado em um outro texto nas Escrituras, não precisa abrir, mas em 2 Reis, capítulo 14, verso 23, Jonas já tinha entregado uma profecia na época do Jeroboão II. Aqui, só vou ler o finalzinho para os irmãos, diz assim: estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai. No começo do livro, aí os irmãos leram, nós lemos juntos, esse profeta Jonas é o filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Efer. Então Jonas já era conhecido em Israel como um profeta, já tinha entregue essa profecia. Israel estava no auge, vamos dizer assim, em termos econômicos. Essa profecia aqui é que Israel ia retomar um pedaço das suas terras. Jonas profetizou e aconteceu. Então Israel estava bem financeiramente, mas longe do Senhor. Então, a época desse reinado de Jeroboão II foi uma época que o povo de Israel estava fortemente envolvido com idolatria, esquecido do Senhor. E nós temos outros profetas aqui nessa época apontando a necessidade de arrependimento do povo de Israel. Então, o profeta Jonas, ele existiu, ele não é uma história, não é uma parábola, isso aqui são fatos reais que ficaram registrados para o nosso aprendizado. E o ponto mais importante, que dá a veracidade desse livro de Jonas, não como uma história, uma parábola, é que o próprio Senhor Jesus disse que Jonas, assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites, ele ia permanecer na morte. Se Jonas foi uma historinha, a morte e a ressurreição de Jesus também seria uma historinha, mas não é. E aqui está falando que no dia do juízo, os ninivitas, não os fantoches, os ninivitas, iriam apontar o dedo para aquela geração incrédula e falar: vocês não se arrependeram. Então nós temos o próprio Senhor Jesus confirmando, que o livro de Jonas e a história narrada aqui, ela é verídica, ela é verdadeira, não é uma parábola, não é uma história, mas é uma realidade que aconteceu. E no primeiro versículo aí de Jonas, nós temos Jonas, filho de Amitai. Quem foi Jonas? Nós temos só esses 2 versículos nas Escrituras que falam dele. Fala que ele era filho de Amitai, falava que ele morava aí nessa cidade de Gat-Efer. Então Jonas morava na parte norte de Israel. Os irmãos vão lembrar que na parte norte de Israel ficaram as 10 tribos, e na parte sul ficaram as outras 2, Judá e Benjamim. E essas 10 tribos do norte foram as primeiras que depois os assírios invadem, outros povos invadem lá, e acabam. As 10 tribos são espalhadas e nunca mais se acha essas 10 tribos. Então, Jonas estava ali, nesse contexto dessas 10 tribos de Israel. Há outras referências com relação a Jonas de outros historiadores. Por exemplo, tem um historiador cristão do ano 360 que ele diz que essa cidade de Gat-Efer ele escreve lá que era uma vila insignificante. Jonas morava numa vilinha. Ficava a 4 quilômetros de Nazaré, que também era uma outra vilinha. Não era uma grande cidade onde Jonas morava. Inclusive, esse historiador fala que o túmulo de Jonas estava por lá, naquela cidade ainda. Jonas ele viveu na mesma época que o profeta Amós, o profeta Oséias, antes de Isaías e Jeremias. E como eu disse para os irmãos, era uma época de grande prosperidade, do povo de Israel. E nós vamos perceber pela leitura do texto que Jonas tinha uma certa ira, um certo rancor com relação a esses ninivitas. Por quê?
Os ninivitas eram os assírios. Nínive era uma das capitais da Assíria. E os assírios já tinham algumas vezes tentado, feito guerra com Israel, matado os israelitas. E era o povo dominante da época. E havia profecias que eles iam acabar com Israel. Então Jonas sabia quem era esse povo assírio. E ele tinha no seu coração, a gente percebe, uma certa ira contra os seus ninivitas. E quando ele vai pregar, ou quando Deus chama ele para pregar contra a cidade, ele não vai, ele não quer, ele não concorda com um Deus misericordioso que quer levar uma palavra de arrependimento para Nínive. O Jonas era alguém nacionalista, era alguém que via Deus como um Deus só de Israel, um Deus dentro de uma caixa. E ele tinha essas lutas internas. Será? Não parece justo levar? Vai que os ninivitas se arrependem. E a gente vê que essa é a justificativa dele no capítulo 4. Senhor, eu sabia que se eu fosse lá, e se ele se arrependesse, o Senhor é tão cheio de misericórdia que o Senhor não ia destruir a cidade. Então eu não concordei com isso. E eu não fui. Nós lemos o livro de Jonas. Quais são os principais temas que a gente encontra aqui? Nós vemos a soberania de Deus sobre toda a criação. O Senhor que fez o mar, a terra, tudo obedece ao Senhor. O vento obedece, o verme obedece, o mar obedece. Jonas não obedece, mas o Senhor dá um jeito de fazer ele obedecer. Todas as coisas obedecem ao Senhor soberano. Nós vemos o amor e a misericórdia do Senhor a todos os povos, a todos os homens. Nós vemos o Senhor chamando ao arrependimento os homens de todo tipo, até os marinheiros se arrependem e clamam ao Senhor. Nós vemos o pecado da hipocrisia e do exclusivismo de Jonas, que muitas vezes pode estar no nosso coração. Enfim, há muitas coisas que nós podemos aprender. E é interessante, se você virar para o capítulo 4 de Jonas, o livro de Jonas termina com uma pergunta. Jonas está lá emburrado, fora da cidade, bravo com o Senhor, e o Senhor está terminando o discipulado com ele. E o Senhor fala assim, 4:10, e disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, numa noite nasceu, na outra pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual estão 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O Senhor está ensinando a Jonas que ele era um Deus misericordioso. Apesar da perversidade daquela cidade, crueldade daquelas pessoas. Deus está falando para Jonas, eu não vou ter compaixão. Há 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Se nós pensarmos que são 120.000 pessoas, já é bastante gente. Mas se fossem 120.000 homens, como era muito comum nos relatos históricos, talvez essa cidade tivesse, 500.000 de pessoas ignorantes, longe do conhecimento de Deus. E o Senhor está perguntando para Jonas, não entendi. Esse pé de abóbora que nasceu aqui ontem e morreu hoje, você está tão triste com o pé de abóbora. Mas há 500.000 de pessoas que não são ignorantes, não me conhecem. E eu não teria compaixão delas? E o livro termina assim. E é interessante como a palavra do Senhor não sei se a palavra correta é equilibrada, mas nós podemos ver as várias faces do Senhor. Aqui nós temos uma cidade, nós vamos ver alguns detalhes de como é que viviam os ninivitas, terrível de seus pecados. No começo do livro diz que a maldade daquela cidade subiu ao Senhor. O Senhor observou que ele era terrível. Mas o Senhor, nesse momento, ele desejou ter misericórdia dessa cidade.
Ele manda Jonas, ele busca Jonas, ele vai fazer a palavra dele chegar lá. Aquele povo se arrepende. Todos, do rei ao mais pobre, todos se arrependem. Outro grande milagre. Algum pregador já conseguiu converter uma cidade inteira em tão pouco tempo. Todos se arrependeram. E o Senhor poupou aquela cidade. Mas se você andar um pouquinho mais na sua Bíblia, se você for para no livro de Naum, conta de novo a história de Nínive. 120, 150 anos depois do que aconteceu com Jonas. 120, 150 anos, aquela geração que se arrependeu, que experimentou da compaixão do Senhor, ela voltou às suas práticas. A idolatria, a crueldade. E o Senhor acabou com aquela cidade. Destruiu. Naum vai falar que o Senhor, pela boca de Naum, que aquela cidade ia se tornar um pasto, onde os animais iam comer grama. Se você entrar na internet, lá, você for ver as ruínas dessa cidade, é só um pasto. O livro de Naum termina assim: não há remédio para a tua ferida, falando de Nínive. Tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama vão bater palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? E o Senhor simplesmente risca do mapa toda aquela cidade, aquela civilização. Depois dessa situação de Jonas, os babilônicos, os medo-persas se juntam e destroem Nínive, destroem os assírios. Toda aquela civilização, todo aquele poder simplesmente some. O mesmo Deus que teve misericórdia, fez milagres extraordinários para salvar uma geração. Uma outra, ele destruiu tudo. Nós vemos a justiça do Senhor, nós vemos a misericórdia do Senhor. Só em uma cidade. Como o Senhor é maravilhoso. Os seus caminhos são diferentes dos nossos. Diferente do que Jonas pensava sobre quem era Deus. Vamos voltar para Jonas, capítulo 1. Vamos fazer a leitura. Nós vemos aqui que Jonas recebeu uma palavra do Senhor, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Aqui o texto não fala como o Senhor apareceu a Jonas. No Velho Testamento, o Senhor falava com os homens através de visões, de sonhos, de revelações, de teofanias. Nós temos o livro de Hebreus 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então o Senhor falou com os profetas de muitas maneiras, de muitas formas, mas nos últimos dias o Senhor nos falou pelo Filho. Nós não sabemos se o Senhor deu um sonho para Jonas, como é que foi, mas o Senhor falou com Jonas. Deus dá uma missão para Jonas, que ele clama contra ela, versículo 2. Essa grande cidade de Nínive. É interessante aqui, né, que no mundo pagão, os deuses, os ídolos, os homens tentam manipular a divindade, né? Ó Deus, faça chover. Ó Deus, sare tal coisa. Ó Deus, faça alguma coisa. Nós vamos ver aqui, não só em Jonas, mas em todas as Escrituras, que Deus não é manipulável. Deus tem a sua vontade. E todos se submetem à sua vontade. Animais, os anjos, os homens. Deus não é manipulável. Ele simplesmente revela a sua vontade. Olha, Jonas, a minha vontade é que você vai lá e clame contra essa cidade. E essa é a vontade do Senhor. Ponto final. Ninguém manipula Deus. E a vontade do Senhor é sempre boa, sempre perfeita,
sempre agradável. Essa cidade, como eu disse para os irmãos, devia ter entre 120, talvez meio milhão de pessoas. E ela ficava a 800 quilômetros de onde Jonas morava. Então era uma pernada grande para ele ir, sei lá, de camelo, de a pé, até ele chegar a Nínive para pregar. Dava uma boa caminhada para ele chegar lá e clamar contra essa cidade. O texto diz que a malícia dessa cidade subiu contra o Senhor. Os assírios, eles eram uma máquina de guerra. Diferente de outras nações, quando, por exemplo, os romanos conquistavam uma cidade, eles deixavam mais ou menos como estava, desde que pagassem os impostos e tudo bem. Os ninivitas não eram assim, eles eram cruéis. Eles matavam por meio de tortura todos os seus inimigos para gerar o pavor no próximo. Nós temos relatos na história, é muito comum eles rasgarem os homens ao meio, pegar o braço e a perna, esticar, estourar em animais, mutilavam narizes, língua dos seus escravos. Era muito comum eles colocarem estacas de madeira, como se fossem espetos, e espetarem todos os seus, um exército inteiro derrotado. Então eles eram muito cruéis. Se você ler o livro de Naum, o Senhor vai apontando esses pecados, além da idolatria, a violência, a crueldade desse povo. E diz que a sua malícia subiu as narinas do Senhor. E o Senhor manda Jonas ir, dispõe-te, vai até lá e clama contra ela. No verso 3, Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. E ele decide ir para Tarsis. Tarsis era do outro lado. Tarsis ficava no caminho da Espanha, uns 3.000 quilômetros mais ou menos. Tinha que descer uns 800, ele foi para lá uns 3.000, o desejo dele. Ele vai no porto, pega o navio, mas ele vai chegar lá, deseja chegar em Tarsis. E aqui diz que ele queria fugir da presença do Senhor. Interessante, né? Na cabeça de Jonas, o Senhor estava só em Israel. É como se a jurisdição, assim, Deus fica só dentro desse quadrado aqui. Se eu sair daqui, eu saio da presença do Senhor. E Deus não vai me ver mais. Então eu vou para lá. Vou fugir de Deus. E no versículo 4, quando nós lemos, Jonas dá a explicação por que ele fugiu. Nós podemos pensar, Jonas era meio medroso, né? Aquele profeta meio medroso, ele sabia, vai que ele termina no espeto, vai que arranca a língua dele, começa a falar besteira lá em Nínive, a turma corta a língua dele, põe no espeto. Não, Jonas não tinha medo, não. Ele falou que o problema era Deus, ele não ia lá por causa de Deus, de quem Deus era. 4:2, em Jonas. Jonas fala o motivo por que ele não foi. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei e fugi para Tarsis. Por que eu me adiantei e fui para Tarsis? Porque eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Que situação, irmãos, que o nosso coração pode chegar. Jonas sabia desses atributos de Deus, da sua misericórdia, da sua paciência. E por saber de quem Deus era, ele não concorda com o que Deus quer fazer, ou está intentando fazer. Seu nacionalismo, seu exclusivismo, o seu ódio contra aquelas pessoas, chegou a esse ponto. Eu sei que o Senhor é amoroso, Senhor. Eu sei que o Senhor é... Se eles se arrependerem, o Senhor não vai lançar o mal. Então, não quero nem correr o risco. Eu vou fugir. Jonas sabia que Deus era clemente, misericordioso. Deus podia perdoar aquela nação. Mas Jonas queria vingar aquela nação. Queria destruir. Já viu algum pregador que o objetivo dele não
é um arrependimento, ele quer que quem está ouvindo morra. Ele é o primeiro evangelista que deseja que quem ouve a mensagem morra, e não se arrepende. Normalmente o pregador vai, ele ora ao Senhor, Senhor, que o Senhor salve alguém, que alguém ou receba o evangelho. Jonas, no seu coração, a vontade dele, mesmo quando ele foi lá, ele fala, Senhor, que ninguém se arrependa, que o Senhor está aqui fogo e arrebenta. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia. Mas às vezes a gente não é assim também. Nós escolhemos, às vezes, aquelas pessoas que nós vamos falar o evangelho. Rapaz, o Paulinho é quase crente. Se eu ler um pouco, convencer ele, vai dar certo. Esse aqui, aquele político, jamais. Aquele cidadão, nunca. Aquele lá, Senhor, eu queria que o Senhor tacasse fogo, ele é tão ruim. Aquele juiz, Senhor, mata ele. Esses dias, irmãos, de muito bombardeio político na nossa cabeça, quantas vezes você ouve, irmãos, os supostos irmãos, falando, Senhor, ele só não fala assim verbalmente, mas a vontade dele é orar para que o Senhor fulmine o juiz tal, o presidente tal, o ministro tal. Será que é assim? Ou se nosso coração está bem parecido com o de Jonas, exclusivista, escolhendo. O Senhor mandou ir de pregar o evangelho aos que são quase crentes. Ir de pregar o evangelho àqueles que vocês gostam, os seus familiares, os seus amigos. O Senhor disse ir de pregar o evangelho a toda criatura. E Paulo vai falar em 1 Coríntios que, normalmente, o mais comum é Deus escolher os bem ruins. Não é? O Senhor nos escolhe os mais ou menos. O Senhor escolhe os fracos desse mundo, os que não são sábeis, os que são desprezados, para reduzir os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Então, esse normalmente é o meio, é a forma do Senhor selecionar quem Ele vai derramar misericórdia. Normalmente é sobre os terríveis, e não sobre aqueles que merecem alguma coisa. Outra verdade que nós temos aqui, Romanos 9 diz que o Senhor tem misericórdia de quem Ele quiser. Ter misericórdia de alguém que merece é um contrassenso da própria linguagem do português. Ter misericórdia significa dar alguma coisa, oferecer um favor para quem não merece. Então não existe ter misericórdia de quem merece. O Senhor diz que tem misericórdia de quem Ele quiser. Nós sabemos que nenhum de nós merece nada. Nem os ninivitas, nem Jonas, nem os barbarenses, nem os romanos. Ninguém merece nada de Deus. Mas Ele, por misericórdia, tem misericórdia de quem Ele quer. Você vai ver em Romanos que Paulo faz aquelas perguntas, né, de retóricas. Mas seria isso justo? Justíssimo. Quem és tu para discutir com Deus? Jonas, então, não concordando com a misericórdia de Deus, ele foge. Mas talvez Jonas tenha esquecido, na sua oração no capítulo 2, que é muito bonita, cada frase ele junta uns 2, 3 salmos, assim. Jonas parecia alguém profundamente conhecedor das Escrituras. É quase uma poesia a oração dele. É uma poesia, está no formato de poesia. Ele conhecia muitos salmos. Mas talvez ele tenha pulado e esquecido do Salmo 139. Queria que você abrisse, verso 7. O Jonas tenta fugir de Deus, se esconder de Deus. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará.
Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ninguém se esconde de Deus. Versículo 4, o que Jonas faz? Jonas tenta fugir para longe da presença do Senhor, mas o Senhor o lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Deus não respeitou a decisão de Jonas. Jonas vai lá e fala, não vou. Vou para Tarsis. O Senhor falou, você vai. Senhor, segundo o livro tal, eu tenho livre-arbítrio de não ir. O Senhor, por favor, me respeite. Você vai, Jonas. É a minha vontade. Você vai. Mas, versículo 4, mas o Senhor vai fazer a sua vontade. Deus agiu contra a vontade de Jonas. Ele vai falar em Atos que Paulo espumava ódio. Ele queria matar os cristãos. Essa era a vontade dele. Jesus apareceu para ele. Acabou, Paulo. Agora você vai me servir. Vai lá na casa do irmãozinho. Passa uns dias lá. Você vai ser batizado. Você vai ver como é que é sofrer pelo evangelho. Acabou, Paulo. A partir de hoje, você é meu servo. Ponto final. Aqui nós vemos nesse texto que veio um forte vento e o mar se entornou, né? Teve uma grande tempestade. Nessa região ali, onde é descrito essa história de Jonas, tem épocas no ano que não chove nada. Fica seco, seco, e tem épocas que chove bastante. Aqui não fala no texto qual época é, que mês é, mas o que dá para a gente perceber é que os marinheiros, logo que o negócio aconteceu, eles já viram que era um negócio diferente. Não era comum aquilo lá. E eles logo ficaram preocupados e começaram a orar para os seus deuses. Então, aquela tempestade que aconteceu, ou porque não era a época de chover, ou porque a chuva e a tempestade foi um negócio assim muito fora do que eles estavam acostumados. Eles viviam no mar, eles eram marinheiros. Não era a primeira vez que eles estavam andando naquilo lá, eles conheciam bem aquele lugar. Alguns irmãos vão falar que esse navio que Jonas pegou, quem dominava o mar ali naquela região eram os fenícios, né? Eles navegavam naquela região, faziam comércio. E um navio que levava carga, como acontece aqui, que eles jogaram a carga no mar, tinha mais ou menos, era para ter em torno de 200 pessoas. Então não era um barquinho, era um negócio até grande, para 200 pessoas, mais as cargas, né? E eles eram todos marinheiros bem experientes. E aqui no versículo 5 diz que eles ficaram cheios de medo quando aquele negócio começou a chover, ventar. E aqui nós temos um outro princípio, né, que podemos aprender com Jonas. Toda vez que a gente foge, quando a gente desobedece ao Senhor, daquilo que é claramente colocado para nós, pela sua palavra, o Senhor traz umas tempestades, uns ventos fortes. O Senhor vai trazer dificuldades. Você percebe que Deus não queria matar Jonas, destruir Jonas. Mas ele trouxe uma forte tempestade. Fez o Jonas sentir fortes emoções, medo, desespero. Até o seu coração se arrepender e ele se submeter à vontade de Deus. Significa que toda vez que a gente passa por alguma dificuldade é porque nós estamos desobedecendo ao Senhor. Não é verdade. Muitas vezes nós somos perseguidos por estarmos na verdade. Muitos irmãos morreram por obedecer ao Senhor. Mas também é verdade que quando nós saímos da vontade do Senhor, o Senhor nos corrige, nos disciplina, como
Daniel compartilhou em Tito, o Senhor nos açoita no poste com vara. O Senhor quebra as nossas vidas, até que nós nos coloquemos debaixo da vontade do Senhor. Era o caso aqui de Jonas. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, estava descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Então aqui começa a disciplina do Senhor, a providência do Senhor. O vento vem, a tempestade vem, os marinheiros ficam desesperados, e começam cada um a orar para o seu Deus. Percebe que é comum isso, né? As pessoas que não conhecem o Senhor costumam orar só quando a coisa fica feia, né? Vai na missa, vai no despacho, vai não sei o quê, vai até na reunião dos crentes, e que a coisa tá feia. Quando tá bem, ele nem lembra de Deus, tá tudo tranquilo. Mas começou a chover forte, dar tempestade, ô Senhor, tem misericórdia de mim. É normal isso. É normal. Por causa disso, muitas vezes, nós não devemos nos iludir. Quando tem alguém no leito de morte, a pessoa, se você falar que fulano salvou ela, o frango falou ela, se ela fizer 3 orações vai salvar, ela aceita qualquer coisa, ela está no desespero. Ela vai orar, ela vai fazer o que você mandar. Muito difícil. O Senhor salva no leito de morte? Salva. Mas é normal do ser humano, no desespero, no medo da morte, ele ora para qualquer coisa. Cada um estava orando para o seu Deus. E os marinheiros, eles fazem de tudo para contornar a situação. Eles jogam a carga fora. Irmãos, pensa numa coisa. Eles estavam fazendo uma viagem de navio, 3.000 quilômetros, longe. Tinha carga nesse navio. Você acha que naquela época tinha avião? Não tinha nada. Era um navio no máximo. Então, se alguém colocasse alguma carga para levar a um lugar tão longe, você acha que era barato isso? Aquela carga, chegar lá do outro lado? Era caríssimo você mandar alguma coisa por navio do outro lado do mundo. Para aqueles marinheiros pegarem e jogar tudo no mar, é porque a coisa estava muito feia, muito desesperadora. Eles jogam tudo para o navio ficar mais leve. Nós percebemos aqui que esses marinheiros, cada um tinha um deus, né? Eles adoravam. Eles tinham deuses para tudo, né? Os pagãos. Deus do mar, Deus do sol, Deus da lua. Ó, cada um ora para alguma coisa, aí vê aqui que está desregulado, para ver se para essa chuva. E o Jonas? O Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio. Todo mundo orando. Começou a reunião de oração lá e o Jonas roncando. Orando nada, dormindo. Essa expressão aqui, dormindo profundamente, esse texto aqui em hebraico, né, é a mesma expressão lá de Gênesis. Quando Deus colocou Adão para dormir, fez a Eva da sua costela e Adão dormiu profundamente. Profundamente. É esse sono aqui de desmaiar, anestésico. Jonas estava lá no porão que o negócio estava acabando. E ele estava lá roncando profundamente. Outra coisa interessante aqui no texto é que Jonas está numa descida, né? Ele está no norte de Israel, ele desce para o litoral, para Jope, ele pega um navio, ele vai para o porão do navio e ele vai parar no fundo do mar com o peixe. Fugindo de Deus, cada vez mais para baixo, mais para o fundo. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí os marinheiros vão investigar esse cara soneca que está lá no fundo. Falam, não é possível ter um cara dormindo. Estamos aqui desesperados. E o mestre do navio chega lá e faz um interrogatório. Ô, cidadão, SIC, CPF, de onde você vem, o que você está fazendo, né?
constrangedora essa situação. Um ímpio, um pagão, alguém que não conhecia Deus, foi questionar a vida de Jonas. Como pode você estar dormindo? Será possível? Quantas vezes o Senhor usa um não cristão para nos exortar no nosso trabalho, na nossa casa? Estamos fazendo no trabalho, chega lá o patrão e fala, mas você é crente, está fazendo isso? Estamos desesperados, lá arrancando os cabelos, tomando remédio. Chega alguém e fala, mas você não confia no seu Deus? Por que você está tão desesperado? Às vezes o Senhor vai usar o ímpio para constranger a nossa consciência do arrependimento. Jonas estava sendo exortado a orar. Como pode? Cidadão, como pode? Nós estamos morrendo. Você não vai orar, não vai fazer nada, você vai dormir. Não é correto essa sua atitude. E ele foi exortado por ímpios. Percebe aqui que nesse versículo 6, no finalzinho aí, o capitão vai lá e fala, levante-te. Essa palavra no original é arruma, apruma aí, rapaz. Essa mesma palavra foi a que o Senhor usou aqui no versículo 2, olha aí. Ó. Dispõe-te, é a mesma palavra. Deus tinha falado para Jonas, dispõe-te, levanta-te. Não foi. Agora está o capitão lá, ele está deitado de novo, o capitão chega, levanta, rapaz, arruma, apruma. E o Jonas dormindo. Nós sabemos pela palavra que Satanás, ele é bom em nos acusar. Ele é o acusador dos santos. Mal sabe ele que ele está prestando um serviço de exortação sempre que nos acusa. Porque nós somos falhos. Vai chegar a acusação, a exortação. E o Senhor pode usar um ímpio para nos exortar. Mas, por outro lado, é terrível o mau testemunho. Jonas está aqui desintonizado com o que está acontecendo. Situação de morte, está beirando ali o navio e ele está dormindo. Não era a atitude correta. É diferente da situação que a gente vê sobre o Senhor Jesus nos evangelhos. Há uma ventania, um vendaval, ele está dormindo, tranquilo, levanta, acalma o mar. Aqui não. Nós vemos, por exemplo, Paulo, em Atos 27, aconteceu algo semelhante numa das suas, quando ele estava sendo preso, levado para Roma, veio uma tempestade e tal. O que ele faz? Paulo vai dormir? Paulo levanta, ele recebe uma mensagem do Senhor, ele está em oração, e ele levanta para a tripulação e fala, ó, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. O Senhor me falou. Você vê que Paulo estava olhando o que estava acontecendo, estava orando ao Senhor. Jonas não, estava indiferente. Exploda o que está acontecendo, eu vou dormir, não tem nem aí com nada. No versículo 7, e diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos a causa de quem nos sobreveio esse mal. Lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Jonas estava com sorte. Não, o Senhor usou o sistema deles ali de lançar sortes, apontar para aquelas pessoas quem era o culpado. Era muito comum, né? As pessoas lancharem sorte, até vemos nas escrituras, né? Os sacerdotes tinham lá o Urim e Tumim. Quando vão escolher quem ia substituir Judas, a sorte cai sobre Matias. Eles tinham costume em relação a lançar sortes. E aqui aqueles marinheiros juntaram, lançaram sortes e o Senhor fez o dadinho lá, sei lá como é que era, cair exatamente no Jonas. E Jonas foi descoberto. E aí ele conta que todos sabiam disso. E eles fizeram esse interrogatório no verso 8. Fala pra gente, Jonas. Por que aconteceu isso? Qual é sua ocupação? De onde você vem? Sua terra? De que povo você é? Eles querem saber.
Nós vemos aqui que Jonas era um crente, Jonas era alguém temente ao Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Ele sabe quem é o Senhor. Ele fala, a culpa é minha. Mas ele fala quem ele é. Ele fala, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Sabe quem é esse Senhor que eu sirvo? É o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele dá um testemunho do Senhor. Ele não queria pregar sobre Deus para os ninivitas, vai dormir no porão, mas a primeira coisa que ele faz quando ele acorda, ele tem que pregar. Ele pregou para os marinheiros, falou, Deus dos céus, Criador do mar e da terra. E já dá um testemunho de quem é ali. O Senhor dá os seus jeitos, as suas maneiras. Mas percebe que Jonas ainda está com o coração dele. Perguntaram a profissão dele. Jonas não responde. Ele não teve coragem de falar, eu sou um profeta de Deus. Fugindo. Ele não fala. Veja como que Jonas, o coração dele está tão envolvido por pecado que ele é incoerente, né? Ele fala que Deus é o Deus do mar. Ele vai fugir pelo mar. Que loucura! O Deus dele é onisciente, onipresente. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Jonas quer fugir de Deus. Acho que Deus não vai achar ele lá no porão. Esse é um outro perigo, irmãos, que nós vemos aqui, um outro pecado que nós vemos na vida de Jonas. Jonas tinha uma boa doutrina sobre quem era Deus. Deus é o Deus dos céus. Deus criou o mar. Deus criou a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Mas a prática de Jonas era contrária a isso. Se Deus é Todo-Poderoso, como é que você vai contrariar o Todo-Poderoso? Você tem alguma chance? Então não é verdade. Deus é todo-poderoso, menos comigo. Se Deus é o todo-poderoso, Jonas, você vai ter que se submeter ao todo-poderoso. Mas Jonas está pregando aqui sobre Deus. O Deus do mar. Bom, se Deus é o Deus do mar, e eu vou fugir pelo mar, qual que é a chance de eu... Nada. Mas ele pregava bem. Tinha uma boa teologia, mas a vida prática, nessa situação nós vemos que Jonas foi reprovado. E isso pode acontecer na nossa vida também. Enchemos a nossa mente, às vezes, de palavras que nós gostamos, de alguma teologia, mas a vida prática, às vezes, não confere com aquilo que a nossa boca fala. Veja quando, às vezes, compartilhado, vamos tomar só nós, uma palavra mais prática, uma exposição mais prática das Escrituras. Como nós, parece que não digere a palavra. Pais, tem que ser assim. Estava tão bom falar do Apocalipse. Mulheres, tem que ser assim. Trabalhador, tem que ser assim. Próximo. Jonas estava aqui, ó. Deus do céu. É do céu e tal. O que você achou que ia dar certo essa fuga para cá? Como é que é, Jonas? Teologia tá boa, mas a prática... Tanto é que no versículo 9, depois ele dá a resposta, no versículo 10, na verdade, né? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, o que é isso que você fez? Ele contou que ele estava fugindo da presença do Senhor. O que é isso que você fez, Jonas? Sua teologia e sua prática estão completamente furadas. Você está achando que vai fugir da presença de Deus. E para piorar, você colocou a gente nesse negócio. Jonas, a gente está aqui trabalhando, carregando essa carga e tal. Você vem entrar nesse navio para trazer toda essa desgraça. Eles ficaram possuídos de grande temor. Mas o que aconteceu? Versículo 11.
Fala, Jonas, conta para nós agora como é que nós saímos dessa. O que a gente vai fazer para esse mar se acalmar? Porque está cada vez pior. O que nós vamos fazer? Percebe aqui, irmãos? O Senhor está usando todos os seus meios para que a sua vontade seja cumprida. Passou mais uns minutinhos, o Senhor falou, vamos aumentar o vento e a chuva. E o mar estava cada vez pior. Os marinheiros interrogando Jonas. E aí, Jonas, o que nós vamos fazer, Jonas? E o mar cada vez pior. Não adianta enfrentar Deus. Ele vai fazer a sua vontade. Na nossa vida. Na vida da sua igreja. Se você é um filho de Deus, fugindo, desobedecendo a palavra do Senhor, o Senhor vai dar um jeito, irmão. Ele vai colocar você num tufão cada vez maior. Até que você põe a língua para fora e você fala, tá bom. Tô errado. Vou me arrepender, vou colocar a boca no pó. Não tem jeito de fugir do Senhor. O Senhor vai nos humilhar, vai nos disciplinar, até que a gente se submeta à sua vontade. Lembra do Paulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os avilhões. Vai. Fica dando coice. Dá coice. Quanto mais coice você dá, mais você se machuca. É melhor você submeter, Saulo. Você é meu. Eu amo você. Mas eu sou o Senhor, eu sou o Pai. Vai ser do meu jeito. Porque o meu jeito é bom, perfeito e agradável. E o Senhor usa todos os meios. Aqui era o vento, era o mar. Mas o Senhor pode lançar enfermidades, pode lançar mortes, pode lançar nascimentos, pode lançar mão de casamentos, pode lançar mãos de trabalhos, de colega, tudo. Tudo está nas tuas mãos. Senhor, por que aconteceu isso agora? Agora é hora de ter filho, estou com 60 anos, nasceu aqui. Senhor, tanto tempo para ter esse filho, morreu. Tudo está debaixo das mãos do Senhor. Tudo. Tudo. Senhor, mas esse trabalho, é certeza, Senhor, aqui só tem gente doida, terrível. Bruxos e magos. Nem era o trabalho de Daniel lá no palácio. É aí, é nesse lugarzinho aí que eu preparei para você. Que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas. Todas. O mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Não foi assim que Jó falou? Deus deu, Deus tirou. Glórias ao Senhor. Mas no final ele falou assim, Senhor, eu conheci o Senhor só de palavras, de ouvir falar. Agora eu ando contigo, Senhor, eu te conheço mais. Obrigado pela doença, pela perca dos meus filhos, pela perca dos meus bens. Agora eu te conheço. O Senhor falou, vixe, agora ficou bom, hein? Eu vou devolver os filhos para você, vou te abençoar. Recebeu a correção, recebeu a vontade do Senhor. E por outro lado, como eu já disse, as desobediências nossas muitas vezes trazem sofrimentos, tempestades. Não só para nós, mas que estão perto de nós. Um pai que não se submete à vontade do Senhor em relação ao que ele deve fazer na casa dele, ele vai trazer prejuízo para sua esposa, para os seus filhos, com certeza. A casa dele vai experimentar de sofrimentos, de angústias, porque o pai não é o pai segundo a vontade do Senhor. A mulher que não se submete a ser mulher, ser esposa, ser mãe, conforme a palavra, ela vai trazer tempestades dentro da casa, para os filhos, sofrimentos. Não tem como fugir disso. E o Senhor faz isso por misericórdia. Até você colocar a língua de fora e falar, não dá, Senhor, vou me submeter. Não tem como, sou um tolo. Ele vai apertar, ele vai apertar. Se você é um filho de Deus, ele vai te trazer. E isso é difícil, isso é duro.
Nossa desobediência, ela tem consequências. Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me no mar, e o mar vai se aquietará, que eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Jonas aqui, ele assume a culpa, né, a sua desobediência. Fala: pode lançar eu no mar. Percebe que aqui, irmãos, é algo interessante. Quando o Senhor chama Jonas para ele pregar a Nínive, diz que a palavra do Senhor veio para ele. Não sabemos se por sonho, por uma visão, veio ele. Aqui o Senhor não apareceu para ele. Não mandou anjo, nada. Por que Jonas chegou a essa conclusão que ele era culpado daquela tempestade lá? Ele não podia olhar e falar: deu azar, né? Tá chovendo muito. Peguei o barco errado. Mas Jonas não chegou a essa conclusão. Ele falou: sou eu, e é por minha culpa, e eu estou em desobediência. E tudo isso que está acontecendo aqui é por minha causa. Não apareceu nenhum anjo. O que Jonas está usando para discernir aquela situação? Ele recebeu uma palavra. E ele está indo contra aquela palavra. E ele está olhando a consequência daquilo lá, e ele está discernindo que aquilo lá era porque ele estava indo contra a palavra. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós pegamos a Escritura e olhamos e lemos, e nós fugimos dela, nós desobedecemos ela, não precisa vir um anjo te falar o que vai acontecer. A palavra já está te condenando. Vai vir morte. Andar em desobediência traz morte, traz consequências. Cada vez que a gente se afasta da maneira de viver do Senhor, Deus não vai te dar um sonho e falar assim: olha, irmão, essa semana eu vou trazer isso na sua vida. Não, é só ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Ele já revelou a sua vontade. Quando eu me afasto disso, você pode ter certeza que a gente vai colher os frutos da desobediência. E o próprio Espírito que foi derramado sobre a igreja vai dar testemunho no nosso coração que nós estamos em desobediência. Mas veja que doideira do Jonas. Ele preferiu morrer do que obedecer. Ele não podia fazer diferente? Pô, o negócio ficou feio, está chovendo, esses caras estão pressionando eu, descobriram que eu sou um profeta desobediente, que vergonha. Gente, vamos dar a mão aqui, vamos orar ao Senhor, vamos pedir por misericórdia e orar para que o Senhor mude. Não podia? Não podia orar ao Senhor? Não podia clamar por misericórdia? Podia pegar um pano de saco lá, debruçar no chão e clamar ao Senhor? Ele falou: não, pode matar eu, joga no mar. Eu não quero viver mais. Me matem. Mas eu não vou me dobrar à vontade do Senhor. Eu prefiro morrer, porque vai que eu me arrependo aqui. O Senhor me dá eu vou ter que voltar lá para Nínive. Eu não concordo com isso. Me mata então. Irmão, Jonas é igualzinho a ele e você. Dá uma olhada no raio-x do coração do homem. A gente é capaz disso, irmão. De às vezes preferir morrer, sumir, viver num canto, numa chácara, com depressão, abandonar, mas não nos submetermos à vontade do Senhor. Eu prefiro nem viver, sei lá, vou sumir, vou achar um canto, mas viver desse jeito que o Senhor quer que eu viva, que Ele mostrou na sua palavra, não concordo. Eu acho muita humilhação. Eu acho que nós somos assim. Se o Senhor nos der graça, se o Espírito não mover o nosso coração, nós somos capazes de preferir morrer do que obedecer ao Senhor. É impossível um homem, a velha natureza é impossível obedecer e agradar ao Senhor. É só o Espírito pode fazer isso em nós. Percebe no verso 13 que os marinheiros não querem matar Jonas, não querem jogar ele no mar. Mas, rapaz, jogar você no mar. E se você ler o verso 13, diz que eles remaram, se esforçaram para tentar alcançar a terra. Dá a entender que eles não estavam muito longe da costa. Eles estavam tentando, mas não conseguia. Quanto mais eles remavam, mais o negócio ficava difícil.
Quanto mais lutava contra Deus, mais o Senhor piorava a tempestade. É o que acontece no verso 14. Então clamaram ao Senhor os marinheiros: Ah, Senhor! E aqui no original eles usam o nome do Senhor mesmo. Rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem. Não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Exclama ao Senhor. Olha que coisa. Pagãos clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, reconhecendo quem o Senhor é, mas confirmando que Deus faz o que quiser. Não dá para saber, irmão, se esses marinheiros se converteram de fato, porque eles eram politeístas, cada um adorava um Deus. Pode ser que eles quiseram agregar só mais um na carteira, né? Eu adoro esse, agora tem esse de Jonas aí que parece que é bom também. Não dá para saber. Eles fazem uma oração, eles clamam a misericórdia do Senhor e obedecem o que Jonas falou. O negócio era jogar ele na água, vamos jogar. Jogou ele lá. Diz que imediatamente cessou o mar a sua fúria. E eles ficaram, diz aí, temeram em extremo ao Senhor. Quando eles viram aquilo lá, jogou o Jonas na água. Diz que o desespero deles foi tão grande, o temor em relação a Deus, ao Deus de Jonas, foi tão grande, que eles ofereceram sacrifícios, fizeram votos. Eles sofreram um impacto ao conhecer um pouco de quem era o Deus de Jonas. E o verso 17 diz: Parou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós não sabemos, irmãos, a palavra não diz aqui qual peixe é, se era uma baleia, não era. Mas aqui diz que o Senhor preparou esse peixe, mandou ele nesse exato momento engolir Jonas. E por um milagre, uma providência de Deus, o próprio Senhor sustentou a vida de Jonas ali. E assim, como Jonas esteve aqueles 3 dias no fundo do mar, o Senhor Jesus esteve na morte e ressuscitou. Deus teve misericórdia de Jonas. Porque Jonas ali naquele mar, ele morreria em poucos minutos. O peixe, na verdade, é uma expressão da misericórdia de Deus contra esse terrível pregador. Esse crente desobediente. O Senhor achou um jeito de salvar a vida dele, colocando ele dentro de um peixe. Quando o Senhor decide tratar com as nossas vidas, nós não sabemos o que Ele vai fazer. Mas Ele não vai nos destruir. Ele vai achar a sua maneira de tratar a nossa desobediência. E não é a primeira vez que nós vemos na Escritura Deus usando animais, peixes. O Senhor Jesus mesmo juntou uns punhados de peixe lá para Pedro e os discípulos pescar, lembra? Não pegava nada. De repente, encheram a sacola. O Senhor precisava pagar foi cobrado em Pedro de pagar um imposto no templo. Pedro, vai lá e tem um peixinho lá que eu preparei, tem uma moedinha dentro dele. Esse peixinho que tem essa moedinha, quando você lançar a sua varinha lá, ele vai ser fisgado, você pode abrir, tem uma moeda lá e você pode entregar de imposto. Todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. Nós vemos como o Senhor foi misericordioso com Jonas. E como o Senhor é misericordioso com homens duros, cheios de paixões erradas. O Senhor fez com cada um de nós. Ninguém merece a misericórdia do Senhor. Para a gente finalizar, né, o que a gente pode tirar aqui, resumidamente?
desse primeiro capítulo. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. E Ele vê o pecado do mundo todo. Às vezes nós achamos que Deus olha para a sua igreja, está nos purificando, e o mundão doido aí, está doido mesmo. Mas não é assim. O Senhor olha para toda a criação. Cada pecado de cada homem ofende a Deus. Como foi dito, ofende a eterna glória do Senhor. Estão na ignorância, sim, mas ofendem a glória do Senhor. Paulo vai falar que os homens, eles olham para a criação de Deus e eles decidem não dar glórias a Deus. Ele vai falar que todo homem tem uma consciência que acusa quando pecamos. Então, não importa se nunca ouviram o Evangelho. Cada pecado de cada homem ofende a Deus. Outra coisa que nós vemos também é que Deus controla todas as circunstâncias. Né? Deus controla a tempestade, o peixe, o vento. O Senhor controla a história. O Senhor põe rei, o Senhor tira rei. E Ele faz isso de forma pessoal. Deus não deu corda, colocou algumas leis aí da gravidade e tal. Falou, agora, roda aí, deixa funcionando. Não, o Senhor está envolvido com todas as coisas. É um absurdo um cristão falar, nossa, eu tive sorte. Aconteceu isso. Nossa, por um acaso, não tem acaso. Nós sempre devemos dizer graças ao Senhor. A providência do Senhor fez isso. O Senhor nos permitiu fazer isso. O Senhor está envolvido com todas as coisas. Não tem acaso. Não tem sorte. Tem a providência do Senhor. O Senhor diz que não cai um pardalzinho que não tem o consentimento dele. Quantos pardal você viu hoje morrer? Morreram vários. Todos eles o Senhor disse, é hora de morrer. O Senhor sabe os cabelos da nossa cabeça, quantos tem? O Senhor Jesus disse, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Então nós podemos confiar no Senhor. A história desse mundo, irmãos, não é algo aleatório. Será? Vamos torcer para o Trump, vamos torcer para não sei o que lá. Se podia ser assim, irmãos. A história do Senhor já está escrita. Todas as coisas Ele já determinou. Nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar pelas pessoas. Isso é uma outra face. Mas fica tranquilo, irmãos. Quando o Senhor põe um rei, é porque Ele quis pôr o rei. Quando Ele tirou também. Quando Ele manda uma peste por todo mundo, Ele quis mandar a peste. Quando Ele falou que estava bom, que podia parar, Ele parou. Não é o feijãozinho que você levou na sua casa e orou, e aí Deus ouviu o feijãozinho, vamos fazer a campanha. Não. O Senhor controla todas as coisas. Todas. E nós podemos aprender que o Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor teve misericórdia dos habitantes de Nínive, nós vamos ver em outra oportunidade, no próximo capítulo. O Senhor teve misericórdia dos marinheiros, podiam morrer. O Senhor teve misericórdia de Jonas. Percebe que cada uma dessas pessoas que o Senhor teve misericórdia, o currículo é terrível. Qual era o currículo de Nínive? A malícia chegou às minhas narinas. São terríveis, mas eu terei misericórdia. Os marinheiros eram politeístas, adoravam tudo quanto é Deus. Antes deles conversarem com Jonas, cada um estava orando para o seu Deus. Que é coisa mais ofensiva a Deus do que adorar um outro Deus? E tinham vários. O Senhor teve misericórdia deles. E o Jonas? Desobediente. Soberbo. Mas o Senhor olhou com misericórdia. Muitas vezes a gente olha para uma situação, para uma pessoa e fala, esse aí não dá. Isso aí não tem jeito. Isso aí está tão perdido que
Nem Deus. Não, irmãos. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Há um trono de misericórdia em Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui, nossos irmãos espalhados pelo mundo, eram pessoas que não tinham jeito. Eram pessoas horríveis, mas foram alvos da misericórdia do Senhor. Outro ponto importante é que na pregação do Evangelho o Senhor não vai usar anjos, Ele vai usar homens. Mesmo que Ele tenha que buscar esses homens no fundo do mar, mesmo que Ele tenha que mandar tempestade para fazer esses homens pregar, Ele vai usar homens até o fim do mundo. Ele estará usando homens fracos como eu e você para anunciar o Evangelho a toda criatura. E nós vemos que esse Pai amoroso, Ele vai nos disciplinar até a gente obedecer a sua vontade. Podemos desviar, podemos desanimar, mas o Senhor vai atrás dos seus filhos. Nenhum dos que vem a mim eu lançarei fora, o Senhor disse. Nenhum se perderá, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Todos. Se você é um filho de Deus, se eu sou um filho de Deus, o Senhor até o fim vai nos sustentar. Não vai nos sustentar porque a gente é muito bom, muito firme, muito honesto. Não. É porque a misericórdia do Senhor vai nos sustentar até o fim. Vai nos guardar. O Senhor diz que guarda as 99 e vai buscar a ovelha perdida. O Senhor muitas vezes vai quebrar a nossa perna. Não sei se você viu, outro dia eu estava vendo um vídeo sobre pastores de ovelha. Às vezes a gente vê aquela cena de um pastor pastoreando as ovelhinhas, né? E com uma ovelhinha no colo andando assim. Fala, nossa, mas que coisa carinhosa, né? Aquela ovelhinha. Essa ovelhinha deve ser muito boa, né? Deve ser a mais querida do pasto. Então, o pastor anda nas ovelhas e cá tomando colo, assim, para dar uma volta, né? A ovelhinha preferida. Eu fui descobrir que não é bem assim. Pastor, quando tem uma ovelha muito desobediente, que não quer andar junto com as outras, começa a dar uma saidona longe, o pastor vai, chega uma hora que ele vê que não tem jeito, aquela ovelhinha está rebelde. Ele pega o cajado dele, ele quebra a perninha da ovelha. Ele quebra e já põe a tala. E aí por vários dias, aquela ovelhinha com a perninha quebrada, ele carrega no colo. Juntinho dele, fala, ó, o jeito de andar aqui, ó, é do meu lado. Até sarar a perninha da ovelha. Um mês, 40 dias, ela sara. O que acontece com essa ovelhinha? Você pode soltar ela, vai ser a que vai andar mais agarradinha com o pastor. Por um bom tempo. Então o Senhor às vezes vai quebrar a nossa perninha, irmão. Começa a dar uma saída. Começamos a andar em caminhos perigosos. O Senhor, por nos amar, vai quebrar a nossa perninha. Vai fazer a gente andar juntinho com Ele. Para a gente poder caminhar de uma forma que Ele quer. Né? Paulo diz, estou plenamente certo de que quem começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém.